Continua. Louve, cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. Cante yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista.
coração. Espírito Santo, eu sou grato a Ti por essa oportunidade. Espírito Santo, eu estou com as minhas mãos levantadas, representando a minha total rendição a Ti. Como é importante estar na Tua presença, como é importante me oferecer como oferta agradável a Ti. Como é importante nessa noite, Pai, me derramar em louvor e adoração diante do trono da Tua graça. Espírito Santo de Deus, toma esse ambiente e assim como as águas enchem o mar, venha encher da Tua glória cada coração, cada mente, cada pessoa que saiu da sua casa para se render a Ti, para buscar ao Senhor com todo o coração. Espírito Santo de Deus, nós Te engrandecemos porque sabemos que a Tua palavra está aqui, a Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que é genuína, a Tua palavra que impacta, a Tua palavra que quebra o jugo, a Tua palavra que abre o caminho. E nós declaramos como igreja nessa noite, céus abertos sobre este lugar, céus abertos sobre este culto. Abre os céus, Espírito da verdade, abre os céus, Espírito de Deus, abre os céus neste lugar e recebe o louvor, recebe a adoração, recebe a entrega do Teu povo. Pai, o nosso coração se quebranta diante de Ti. Nós entendemos que apenas os nossos pecados podem nos separar do Senhor e inibir a manifestação do Teu poder. E nós agora como igreja, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nós pedimos perdão pelas nossas iniquidades e declaramos que o sangue de Jesus é derramado sobre esse lugar, nos purificando de toda injustiça, de todo pecado e abrindo caminho para que possamos entrar no Santo dos Santos e Te adorar, e Te bendizer, e Te engrandecer, porque o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Aplauda bem forte ao Senhor agora. Aleluia! Aleluia! O Senhor é bom o tempo todo. Comigo. Que a Sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, Te adorarei, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei.
continuar exaltando o nome do nosso Deus essa noite. Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, no poder da ressurreição. Revivo em mim, sou livre, em nome de Jesus. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, no poder da ressurreição. Revivo em mim, sou livre, em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei. Eu sei que estou curado, em nome de Jesus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Eu serei, não morrerei, no poder da ressurreição. Revivo em mim, sou livre, em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz
você. Chuva forte é você. Vento forte é você. O que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. Tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. O que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Aleluia. O Senhor tem abundância na sua presença. Ele está aqui nesta noite e Ele quer curar cada família representada aqui. Oh, Senhor, passa lá em casa, Jesus. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa na minha casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Peça! Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa, Jesus. Precisamos do toque de Jesus em nossas casas, em nossas famílias. Olha o que Jesus diz para você nessa noite. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Oh! Talita cumi, levanta, tem vida. A vida é chegando. Tem vida. Tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, Jesus, nós sabemos que a unção liberada nesta noite sobre as nossas famílias. Oh, traz vida novamente aos filhos, aos casados. Oh, restaura, Senhor. Oh, Ele tem algo profundo
nessa mesma unção e nessa mesma fé, vamos fazer o nosso decreto 2026, amém? Então, nós vamos falar juntos. Tem um telão aqui para te ajudar. E eu gostaria que com fé você declarasse cada determinação desse decreto, já crendo naquilo que Deus está operando na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Vamos lá? 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aplauda Ele! Glória a Deus! Eu vou falar 2026, o ano da presença, e você diz juntos, vamos tocar o céu bem forte, amém? Vamos lá? 2026, o ano da presença! 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Juntos, vamos tocar o céu. Aplauda o Senhor e pode se assentar. Deus, mais uma vez a graça e a paz, amada igreja, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu creio que a presença do Senhor já está aqui e aonde o Senhor está, algo acontece, amém? Eu vou passar a vocês rapidamente alguns recados do que vai acontecer ou o que está acontecendo semanalmente em nossa igreja. Eu gostaria de convidar e convocar os intercessores, a amada igreja, os obreiros, os presbíteros, os pastores, para estar aqui conosco amanhã, às 7h30 da noite. O pastor Everaldo, a pastora Dirce, juntamente com alguns intercessores, já estão encaminhando, né, esses momentos de oração toda segunda-feira. Então, qual é o dia de oração
todos juntos, como igreja, na sua igreja, na Igreja da Fé Cristã. Segunda-feira. Então diga assim comigo. Segunda-feira, bem alto. Segunda-feira, às 7h30 da noite, 19h30, nós estamos aqui orando. Quem gosta de orar aqui? Alguns gostam. Amém? E agora eu vou fazer outra pergunta. Quem precisa de oração aqui? Aumentou o número. Então eu quero convidar você que precisa de oração a estar aqui conosco, porque uma igreja, ela só avança. Uma igreja, ela só cresce quando ela entende o poder da oração. No reino de Deus, tudo é gerado primeiramente através do buscar ao Senhor. Nada nos será revelado se nós não gerarmos através da oração. Amém? Então eu gostaria de convidar você para estar aqui conosco. Ah, eu não sei orar. Vem, nós vamos aprender juntos a orar. Né? Se reúna com a igreja, se fortaleça com a igreja, para juntos nós estarmos buscando ao Senhor por esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Nós voltamos às atividades com adolescentes, jovens e jovens adultos. Então, se os pais ainda não estão sabendo, ou se os jovens não estão sabendo, nós temos as atividades agora, novamente esse ano, né? Todo sábado, a parte da tarde para os adolescentes, a gente vai mudar esse horário, amanhã eu vou ter uma reunião com o pessoal dos jovens, provavelmente vai ser a partir das 7 às 8, uma reunião de busca, amém? Então, assim, eu gostaria que vocês entendessem, você jovem, você pai, mãe de adolescente, nós não trazemos o seu filho aqui para entretenimento. Ah, mas tem que, é adolescente, é jovem, né? Enfim, a nossa prioridade, nós vamos trabalhar com um propósito. Diga, trabalhar com um propósito. Nós estamos vendo uma geração a caminho do inferno e dentro da igreja. Pessoas que não têm vontade de buscar o Senhor, pessoas que não sabem o que é ter vida de oração, pessoas que estão buscando sua vida profissional, casamento sem direção de Deus. E nós temos o propósito de quê? De ensinar esse jovem, esse adolescente, que Deus é tudo. Irmãos, eu fui uma adolescente bastante rebelde, mas eu tenho autoridade para falar do assunto, porque eu tive uma mãe que me centrou dentro da igreja. Amém? E eu aprendi o que é ser um jovem, um adolescente cristão, que vai à contramão do mundo. Foi difícil? Foi desafiador? Foi. Às vezes eu vinha para o culto forçado, como talvez você tenha vindo hoje, jovem, adolescente, mas eu vinha e estou aqui, honrando o nome desse Deus. Então eu gostaria que os pais, os pastores, os presbíteros estivessem orando por isso. Amém? Estivessem intercedendo e também enviando os seus filhos para esse trabalho. Amém? Porque às vezes a gente quer ver algo estrondoso. Nada começa grande. Entendeu? Tudo começa pequeno e com estrutura. Esse é o nosso projeto para esse ano. Começar com estrutura, com alicerce e com propósito. Nós queremos que os nossos jovens entendam o que é ser um cristão nesse momento que nós estamos vivendo. Amém? Nós estamos vivendo os dias finais da vinda do Senhor. Então é sério. É sério, eu estou muito preocupada com essa geração. Eu estou falando não só enquanto líder espiritual, não só enquanto cristã, mas enquanto psicóloga. Eu atendo jovens, adolescentes, e eu estou vendo uma necessidade muito grande da igreja se mover. A igreja precisa acordar e se mover, gente, de verdade. Com todo respeito, eu estou fazendo esse clamor, esse apelo, tá bom? Para que o Ministério Fé Cristã entenda isso, ok? Eu gostaria de chamar a pastora Michele. Ela tem algo bem legal para falar para a gente também. Ela é a nossa vice-presidente e também responde, junto conosco, mulheres pastoras, né, sobre o Ministério com Mulheres. Boa noite, igreja amada. Mais um recado, um convite aqui para as mulheres. Nesta próxima semana, na terça-feira, dia 24, nós retornamos com o culto das mulheres. E eu gostaria muito que vocês estivessem aqui presentes, porque nós vamos passar a programação do mês de março, porque março é o mês da mulher, não é só o dia, é o mês inteiro da mulher. Então eu gostaria que vocês viessem, que nós vamos ter algumas
coisas que já estão programadas para o mês de março, tá bom? O culto começa às 20 horas. Peço que você venha, traga a sua filha, principalmente a filha mulher, traga junto com você, para que juntas possamos buscar a Deus neste culto. Amém? Vai tocar bateria, Gustavo? Foi? Boa noite. Vai dando uma reguladinha aí. Obrigado. Quero agradecer porque o Marte está aqui e a sua querida esposa, a Adriele. A Arielle está por aí. Cadê a Arielle? Arielle, ali. Arielle e Adriele. Então, eu não posso confundir. A Arielle, ela foi secretária da Igreja da Fé Cristã também. E que bom ter você aqui. Temos muito carinho e admiração por você. E Adri, tudo bem? Que bom. Pastora Márcia, glória a Deus. Wagner, Neuza com Z. Amém. Toninho, Claudete, Duda, Jana, Carol, Fábio, Duda também. Tem Duda 1 e Duda 2. Sorria, Duda. As duas. Preciso também deixar meu carinho aqui para Cris, né? Tudo bem, Léo? A Jaque, querida, minha amiga desde a adolescência, não é? Bom te ver. Esses dias a Marta esteve aqui e eu a recebi também com muito carinho. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Que alegria tê-los aqui. Recebi um abraço tão gostoso hoje, Dudu, da Isa, que alegria, amém? Aleluia. O Odiel tá rouco ou é impressão? Não? Não tá rouco não, né? Rouco de ficar rouco. Só o Lucas teve um desafio hoje, ficou meio rouco. Amém, glória a Deus. Estão todos bem, né? Que alegria. A Valéria Araújo também está ali. Deus abençoe você, o seu salão. Glória a Deus. Vamos aprender juntos a palavra. Janaína também. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui meus apontamentos. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo de número 1. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 1, versículo 47. Acharam? Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Pai querido, eu quero te agradecer porque estamos aqui para receber algo que somente o céu pode nos dar. Abrimos o nosso coração e desarmamos a nossa mente. Fala que o teu servo ouve.
Fale conosco, Senhor. Nos entregue aquilo que precisamos para as nossas vidas. Em nome de Jesus. E diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Eu não sei se você se lembra deste personagem chamado Natanael. Ele se tornou um dos discípulos, mais tarde apóstolo. Ele também é conhecido como Bartolomeu. E ele foi encontrado por Jesus quando ele era cético, quando seu coração estava endurecido e a sua mente perturbada. Ele teve um encontro real com Jesus, e este encontro mudou toda a sua história. Ele era pescador na Galileia, e foi quem levou o evangelho para a Índia, e lá ele foi martirizado. Para quem não sabe como Bartolomeu morreu, ele foi despelado vivo. Uma morte terrível. Mas neste encontro, Felipe apresenta Natanael a Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim: aí está um homem perfeito, um israelita de verdade, em quem não há engano. E ele ficou impressionado com isso. Ele disse: da onde tu me conheces? Aí Jesus disse: a figueira onde você me buscava, onde você orava, onde você meditava, nos apresentou. Eu te vi, Natanael, debaixo daquela figueira. Eu te vi chorando. Eu te vi buscando a Deus. E ele disse: tu és filho de Deus. Tu és o rei que estávamos esperando. Aí Jesus disse: porque te falei sobre a figueira, você ficou impressionado? Eu quero te falar algo pessoal, Natanael. Você vai ter grandes experiências espirituais ainda. Imagina que ele nem imaginava que de uma vida espiritual seca, ele mudaria completamente de lado. Ele conheceria o Jesus que já o conhecia. Eu acredito que eu não estou falando nenhuma novidade para você. Este mesmo Jesus também te conhece e te chama pelo nome. Muitas vezes você está debaixo da tua figueira, solitário, e pensa que o céu está fechado para as tuas orações. E você de repente só chora, angustiado na tua alma, porque não tem nem mais nada o que falar. De repente são tantos os devaneios, que você se perde numa mente confusa. Ao mesmo tempo que você é de Deus, parece que Deus está tão distante de você. Você ora, mas parece que a resposta não chega. Você busca, mas parece que nada acontece. Aí está lá, confuso, debaixo da figueira, Natanael. Mas o céu estava olhando para este homem. Eu quero te falar que o céu também contempla você. Aí você diz: mas quem sou eu?
Sabe quem era Natanael? Quando Felipe disse: nós vamos conhecer Jesus, eu quero te apresentar. Ele é de Nazaré. Ele disse: mas pode nascer de Nazaré alguma coisa que preste, alguma coisa boa? Olha como que ele era arredio com respeito às coisas espirituais. Então, quando ele conheceu Jesus, aquele encontro foi decisivo. Jesus, ele era carregado de uma presença sem explicação do céu. A graça, o poder de Deus, algo que nós precisamos. De repente, tudo aquilo que ele clamava, suplicava, pedia debaixo daquela figueira, era o que Deus tinha preparado para ele no dia do encontro. Eu quero te falar que algo também está sendo preparado para você. E que Deus não se esqueceu das tuas lágrimas. Preciso dizer que cada uma delas foram recolhidas. Deus ouviu o teu gemido quando você não conseguia falar. Deus ouviu a tua voz presa na garganta, embargada na garganta, quando você não conseguiu se expressar. Deus, Ele viu o seu desespero, não de incredulidade, mas muitas vezes, porque você não sabe como agir diante das coisas. O fato é que muitas vezes nós nos sentimos tão impotentes, com respeito às questões familiares, com respeito ao casamento, com respeito à esposa, com respeito ao marido, com respeito ao filho, com respeito à filha, com respeito a uma doença quando aparece, uma enfermidade, com respeito a uma crise financeira, com respeito a uma perseguição, ameaça, injustiça, com respeito a um ataque infernal do diabo. Muitas vezes nós nos sentimos impotentes. E sabe onde é que Deus vai nos encontrar? Debaixo de uma figueira. Eu vou traduzir para você. Este homem, ele era movido por uma fé sincera, embora ele nunca tinha se achado como um homem muito espiritual. Mas é interessante o que Deus faz conosco. Ele nos encontra, Ele nos acha. Nós estamos fugindo, como aconteceu com Jonas. Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Deus dá dinheiro para ele comprar passagem para Nínive. Ele fala: não, eu vou em outro guichê e vou comprar passagem para outro lugar. Ele sai do caminho da obediência. E de repente, ele é encontrado por Deus. E ele sabia que era Deus, que estava agitando as águas, que estava balançando o barco. E por conta dele, todos estavam sendo ameaçados de morte. Ele foi encontrado no porão do navio. E quando ele é questionado, ele diz: eu sou o motivo desta tempestade. Eu sou o motivo da fúria do mar. Preste atenção, quando nós saímos da nossa rota de obediência, nós entramos na rota da ira de Deus, da sua fúria. Deus quer derramar sobre nós o seu amor e não o seu juízo. Mas para isso nós precisamos viver a sua justiça, a sua palavra. Então Deus encontra Jonas lá no porão do navio escondido, mas ninguém se esconde de Deus. Davi disse: para onde eu irei se os teus olhos estão postos em todos os lugares? Preste atenção. Deus sabe o que te leva a fugir. Fugir da sua presença, fugir do seu amor, fugir da sua graça, fugir do seu favor. Deus tem um propósito para se cumprir na nossa vida, mas nós temos receio
do que vão falar, da perseguição, da injustiça, da ameaça, dos ataques. Mas Deus tem um plano especial de vida para você e para todos aqueles que te cercam. Deus, Ele quer fazer algo. E nada pode impedir o que Deus vai fazer, porque a palavra diz, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Muitas vezes nós somos resolutos, teimosos, cabeças duras, rebeldes, mas não adianta. Nós vamos ter que nos dobrar mais dias ou menos dias diante da vontade do Senhor. E o caldo vai engrossando, a coisa vai piorando, até a gente dizer, Deus, eis-me aqui. Nós precisamos nos desarmar, porque na nossa mente, raciocínio, intelecto, razão, nós encontramos tantos motivos para fugir de Deus, para não querer Deus. Então nós fazemos parte de um movimento religioso chamado Igreja Evangélica, onde a gente vai por ir, onde a gente bate cartão por conta de uma obrigação religiosa, porque o nosso coração não está mais aqui, o nosso coração não é mais dele. Nós temos mais vontade de não vir do que propriamente vir. Nós não queremos mais servi-lo e nem servir os nossos irmãos, e nós nos queixamos porque não fomos bem servidos. Então o diabo vem com tantas mentiras, com tantas setas, flechas, dardos, lanças, porque ele quer atingir as nossas emoções e os nossos sentimentos. E se o diabo acessar as tuas emoções e os teus sentimentos, você vai ser derrotado. Então imagina, nos piores momentos da minha vida, quando eu estava também lá debaixo da minha figueira, Deus me encontra. E num primeiro momento Ele não fala claramente comigo, mas eu sinto a sua presença, e só a sua presença me consolava, só a sua presença me fortalecia, só a sua presença era o suficiente para mim, só a sua presença. Experimenta quando você for orar, você diz, Deus, eu só quero a tua presença. Quando Moisés diz, se tu não fores comigo, eu não vou, Moisés está dizendo, eu só quero a tua presença. Se Deus estiver com você, não importa o deserto, o estreito, o aperto que você passe, não importa o que aconteceu, o que acontece ou o que pode acontecer, grande será o teu livramento, porque o Senhor vai te preservar. Você está debaixo da onipotente mão de Deus, Ele te protege, te guarda e te livra de toda malignidade. Dia desses, a minha irmã sofreu um infarto, e foi assim, uma experiência muito difícil. Eu fiz contato com a minha esposa, com a Janaína, e disse, corre, porque a coisa é séria. Ela pegou o filho no escritório, o filho da Alaine, o meu sobrinho, Felipe, e foram para o apartamento dela. Eu disse, já aciona o SAMU. Chegaram lá, demorou um pouquinho, o SAMU chegou, e quando eles estavam prestando atendimento, o médico e a enfermeira dizia, ela está indo embora, ela está indo embora, ela está indo embora. E a Janaína no telefone comigo, e eu orando, intercedendo, fazendo aquilo que eu penso que sei fazer, mas na hora a gente se sente impotente. Chega uma hora que não é você, é através de você, e você tem que ser essa ponte, e você tem que ser esse instrumento de milagre.
Ela fazendo batalha espiritual lá, a nossa igreja fazendo batalha espiritual. Eu louvo a Deus pelos irmãos que pararam o que estavam fazendo, correram para o banheiro, se ajoelharam em algum lugar e começaram a buscar a Deus, a clamar, a suplicar, a pedir. Sabe por quê? Tem horas que o ataque do inferno é tão ferrenho que você não ganha uma batalha sozinho. E tem gente que fala: não, eu não quero pedir oração nem para fulano, nem para cicrano, nem para beltrano, eu quero ter minha vida privada, eu quero ter minha intimidade resguardada, eu não quero compartilhar com ninguém. Preste atenção, eu aprendi a dividir as minhas dores, eu aprendi a dividir os meus fardos. Jesus, que era Jesus, ele compartilhou a cruz com o Cirineu, o Simão Cirineu. Ele ajudou Jesus a carregar a sua cruz. E nós achamos que não precisamos de um Simão Cirineu. Eu consigo carregar sozinho minha cruz. Não, eu não consigo. Eu sou pastor e falo para vocês, eu louvo a Deus por aqueles que oram por mim, que intercedem pela minha vida, que se consagram por este ministério. Amados, humanamente falando, nós não conseguimos nos manter de pé, resguardados debaixo da graça, se não for pela cobertura espiritual de uma igreja sincera, que talvez não saiba orar, mas está aprendendo a orar, a jejuar, a buscar Deus na sua palavra, e que tem sinceridade no coração. Tudo o que Natanael tinha era uma sinceridade no coração. E tudo que Deus precisa encontrar na tua vida é uma sinceridade. Aí, amados, precisou chegar uma outra ambulância com mais recurso, ambulância Alfa, 4 médicos na sala do apartamento dela. Foi encaminhada para o hospital e por um milagre ela foi trazida de volta. A enfermeira disse: te tiramos da porta do céu. O que eu quero dizer para vocês é que nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Quanto tempo eu vou estar aqui, quanto tempo você vai estar aqui, quanto tempo nós vamos permanecer sobre a terra dos viventes. Mas estamos aqui de passagem. Somos como que peregrinos e forasteiros, como disse o apóstolo Pedro, somos como que estrangeiros. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Muitas vezes nós só pensamos em nós, não pensamos no outro. E nós precisamos compartilhar a dor do nosso irmão e da nossa irmã. E você precisa aprender a compartilhar a sua dor, dividir o seu fardo, permitir que outro carregue com você a sua cruz. Nós precisamos de humildade. E eu sei que isso não é fácil, porque a vida toda nós fomos treinados a ser autônomos e independentes. Tem gente aqui na igreja que passa fome, não tem nada em casa, e não liga para a igreja para dizer: eu preciso de uma cesta básica. Mas eu quero te falar uma coisa. A nossa igreja, ela abençoa irmãos com alimento. Muitas vezes eu não entrego só aquela cesta pequena que recebemos. Em certos casos, eu vou até o supermercado, eu compro mistura, eu complemento, eu ponho do meu bolso. Nós abençoamos a nossa igreja com remédios, com tratamento, levando os irmãos, as irmãs para o hospital. Tem gente que diz: ô pastor, o senhor perdeu o dia hoje. Eu disse: não, muito pelo contrário, ganhei o meu dia hoje.
Você nunca vai saber quando é que você vai precisar de um favor. Geralmente, quando você vê uma pessoa sofrendo, às vezes é Deus tratando com ela, exatamente por conta desse coração. Mas se ela ajuda, alguém vai lá na frente ajudá-la. Se ela estende a mão para alguém, alguém lá na frente vai estender a mão para ela. Se você tem um coração generoso, amanhã, pode ter certeza que Deus vai preparar alguém também generoso para abençoar a sua vida. O que eu quero dizer é que no mundo nós não encontramos isso. E no reino de Deus, o diabo quer nos impedir de andar nessa revelação. É por isso que nós somos indiferentes. Tem irmãos que a gente não pode encostar, que sai faísca. Muitas vezes é um comentário ácido, muitas vezes é uma conversa que não deveria existir. Mas nós precisamos mudar isso, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos famílias de Deus, nós vamos entrar no mesmo céu, nós vamos viver na mesma glória. E tudo que o diabo quer é nos privar de conhecer este Deus de verdade. Eu quero te falar que não importa a sua dor, não importa o teu sofrimento, não importa as tuas lágrimas, porque o Senhor é com você. Basta você dizer: eu creio, Senhor, e eu recebo do teu favor. Então é assim, não importa em partes, porque para Ele importa. Então Natanael, ele era movido por uma fé sincera. Ele tinha o hábito de orar, de conversar com Deus e falar com Ele do seu jeito. Eu gostaria que você também, a partir de hoje, desenvolvesse isso. Eu fico muito tocado quando eu vejo algumas pessoas com a sua Bíblia em cima da mesa. Essa semana eu vi a Carol com a sua Bíblia, com um alicatinho de cutícula em cima, algumas coisas do trabalho dela. Eu vejo que vocês sublinham as Bíblias, riscam, marcam, fazem anotações. Eu vejo que vocês têm um caderno de apontamentos. Vocês precisam fazer isso para ter uma experiência real com Deus e se encontrar verdadeiramente com Jesus. Eu fiquei tocado outro dia quando vi a esposa do Jesus, como é o nome dela? A Thaís, preparando um presente para o seu filho, a primeira Bíblia, não é? Natan, a primeira Bíblia. Ela perguntou: o que você quer ganhar de presente? Uma Bíblia. Imagina uma criança, quantos aninhos ele tem? 7 aninhos, querendo uma Bíblia de presente. Aí ela preparou o embrulho e foi aquela coisa linda, e ela gravou também a emoção dele recebendo uma Bíblia. Uma Bíblia. Imagina que coisa linda. Eu vi há um tempo atrás a Sofia, a filha da Soraya, lendo, recitando a Bíblia. Era um pouquinho menor, mas já lia. Uma coisa linda, uma coisa que toca. Sabe por quê? Nós estamos falando da nossa futura geração. Um dia eu não estarei aqui em cima. Um dia, quem sabe, quem vai estar vai ser o Natan. Um dia, quem sabe, vai estar aqui vai ser a Sofia. Um dia, quem sabe, aqui vai ser o teu filho e a tua filha. Eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza: o Evangelho não vai deixar de ser pregado. E Deus vai se mover na tua vida e através de você, em nome de Jesus. Eu acredito que Natanael, ele tinha esse refúgio de ir lá se abrigar debaixo desta figueira. Eu não sei vocês, mas eu também tinha o meu lugar secreto.
o meu lugar de busca, o meu lugar de chorar minhas dores e de falar com Deus do meu jeito. O seu altar de busca era debaixo de uma figueira. Era conhecido de Jesus. Era conhecido no reino espiritual. Preste atenção. Era conhecido por Jesus. E era conhecido no reino espiritual. Talvez você diga aleluia, glória a Deus e amém. Sabe o que isso significa? Ele também era conhecido pelo diabo. O diabo não tinha ideia, não sabia como ia ser. Qual eram os planos de Deus. Mas o propósito de Deus se estabeleceu na vida de Natanael. Preste atenção, deixa eu te falar algo muito sério. Deus tem um plano lindo para a tua vida também. Só que a gente não quer aquilo que Deus quer para nós. A gente quer aquilo que a gente idealizou, aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente planejou. Mas eu convido você nesta noite a dizer assim: Senhor, eu submeto os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida, os meus sonhos a Ti. Sabe, como diz aquela música, eu abro mão dos meus sonhos. Nós não queremos abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Nós temos muitas vezes uma vida espiritual tão egoísta. Tem que ser do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, eu lembro de uma irmã, no nosso primeiro escritório, na rua Coronel Teófilo Leme. Ela disse assim: amanhã sábado é dia do sorteio das casas populares. Se Deus não me der uma casa, eu não venho mais para a igreja. Eu disse: irmã, se você quiser ir embora para casa já, pode ir. Deus, não importa se eu ganhe, se eu não ganhe, até hoje o Senhor cuidou de mim, o Senhor sempre me abrigou, eu sempre tive um teto sobre a minha cabeça, e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, e que o Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida. É esse o coração que temos que ter. Não é de fazer chantagem emocional com Deus. Se o Senhor não me der, a gente bate o pé, a gente faz birra, a gente faz biquinho, a gente simula choro. Sabe o que Deus está precisando? De uma igreja madura. De uma igreja que diz: Deus, eu não te sirvo por aquilo que o Senhor me dá, eu te sirvo pelo que Tu és. Você prestou atenção já na passagem de Jó? Deus chega e diz assim: meu servo Jó é bom, é temente, é fiel. Ele fala o que Jó era. Aí chega o diabo e fala assim: fala do que ele tinha. Também ele é tudo isso porque o Senhor o abençoou. Me permita tirar tudo da vida dele. Vamos ver se ele continua sendo fiel, espiritual. Só não tira a vida dele. Deus conhecia o coração dele. Amados, tem irmão que se der uma dor de barriga, ele passa 3 meses sem vir na igreja. Tem irmã que vai na pedicure, arranca um bifinho do dedo mindinho. Ela fala: pastor, eu preciso ficar 2 meses em casa. Não vai dar para eu ir para o culto. Nós queremos desculpas para não estar aqui. Preste atenção. Você tem que sentar aqui e dizer: Senhor, eu não sei o que vai ser compartilhado deste altar para a minha vida, mas eu creio que o Senhor está neste lugar, e que o Senhor tem preparado algo especial para a minha vida e para a minha família, algo especial para os meus negócios, algo especial para a minha profissão, algo especial para tudo. Eu creio, e eu quero receber, Senhor. Faz a Tua obra em mim, faz a Tua obra em mim, faz a Tua obra em mim. Sabe quando eu comecei a ser tratado? Foi quando o Espírito Santo começou a me desconstruir. Eu achava que era tanta coisa.
E não era nada. Ouve essa. Essa é boa. Um burrinho chegou para a mãe dele, a burrinha, e disse assim: mãe, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Ela falou: o que foi que aconteceu, meu filho? Aí o burrinho disse: eu entrei em Jerusalém e as pessoas batiam palma para mim. Que mais? Elas estendiam suas capas no chão para eu passar. Que mais? E elas balançavam galhos de palmeiras. Para você, meu filho. Aí ela pergunta para o burrinho: quem é que estava em cima de você? Ela falou: um tal Jesus. Então não era nada para ele, era para Jesus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E às vezes a gente faz igual o burrinho. A gente quer todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso que a Bíblia fala para a gente ser servo do nosso irmão. Sabe por quê? Isso nos quebra, é ou não é? Você vai todo apressado lá no bebedouro, aí você quer furar fila, você quer passar na frente do outro, mas de repente você começa a servir. Você pega a água e dá para o seu irmão e diz: sou teu servo, sou teu servo, sou teu servo. Aí quando não tem ninguém, você pega da água e bebe. Você vai de repente no banheiro, de repente a coisa não está legal lá, você dá uma ajeitada, você dá uma arrumada. Isso é ser servo. Servo anônimo. Tem gente que fala assim: eu vou sair da igreja porque eu não tenho oportunidade. Ele quer oportunidade de ter microfone na mão, de estar tocando, de estar cantando, de estar dançando, de estar em exposição. Preste atenção. Deus, Ele vai primeiro nos preparar no anonimato, para depois nos promover. Porque se Ele nos promove, nós vamos perder aquilo que Ele nos entregou, porque nós não estamos com o coração preparado. Nós temos uma facilidade tão grande para ser arrogantes, prepotentes, soberbos, vaidosos, orgulhosos. Já ouviu falar que orgulho é igual mau hálito? A pessoa tem e não sabe. Só quem está perto percebe. E nós somos desse jeito. Então nós precisamos entender que no reino espiritual o diabo também nos conhece. E ele quer nos afastar de Jesus. É por isso que às vezes você fala assim: eu não vou na igreja hoje. Mas por quê? Não sei, por nada, eu não quero ir. A mulher pergunta: mas você está bem? Estou. Por que você não quer ir? Não quero. Não vou. A mulher diz também: eu não vou. O que você tem que fazer? Não, olha, eu vou orar por você. Vou sim. As crianças querem acompanhar o pai. O pai não vai, eu também não vou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma dádiva, é um presente de Deus, é uma bênção você estar aqui com a sua família. É lindo. E o diabo quer fazer o quê? Destruir isso. E por vezes ele consegue, por conta do nosso orgulho. Porque a gente não pede perdão, a gente não se conserta, a gente não vigia. Já pedi muito perdão, pastor. Já me consertei demais. Agora cansei. Ele quer ir para o inferno, vai arrebentando. Não. Olha, você precisa aprender a orar por ele, jejuar por ele, se colocar a brecha por ele, pagar o preço. Falando em pagar o preço, hoje meia-noite eu entro em jejum de novo, de 3 dias e 3 noites. Eu estou fazendo semana sim, semana não. Então essa semana entro de novo, a partir da meia-noite, 3 dias e 3 noites, jejuando e orando por vocês. Amém? E eu sei que vocês também vão orar e jejuar por mim. Mas sem jejuar 3 dias e 3 noites. Amados, vocês precisam entender o poder que isso tem. Você só está aqui por causa dessa consagração de Deus, dessa busca.
Humanamente falando, por conta da nossa vaidade, a gente nem estaria aqui, ou talvez nem em outro lugar. A verdade é que o diabo quer a gente no mundo. Tem irmão que foi para o carnaval, está sambando até agora. Se perdeu. Se perdeu. Preste atenção, o diabo é sucinto, amados. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tá igual aquele irmão, ele foi carnavalesco. Ele fazia os sambas enredo. Aí o pastor falou: meu filho, vai, mas muda a rota, não vai por lá não, senão você vai passar no sambódromo. Ele falou: não, tranquilo pastor, fica de boa. Aí de longe ele começou a ouvir, né? Ele: está amarrado, sai em nome de Jesus, está amarrado, sai em nome de Jesus. Daqui a pouco ele falou: me segura, Jesus. Já embarcou, já entrou na avenida com Bíblia e tudo. Eu quero te falar o seguinte: é que tem muita coisa que o diabo usa para preencher o nosso vazio. Anestesia na hora, mas daqui a pouco a gente entra em crise de novo. Eu não sei você, mas a melhor coisa que me aconteceu foi encontrar Jesus de verdade e ter uma experiência linda com Ele. Não vou dizer para você que é fácil, nada é fácil, mas eu vou te falar uma coisa: a gente tem prazer de servir a este Deus. Amém? Natanael foi reconhecido pelo seu testemunho. Viu que Jesus era filho de Deus e o rei que viria. Só porque me viu orando debaixo da figueira, te viu orando debaixo da figueira, você acreditou? Você vai ter experiências sobrenaturais. Natanael, presta atenção, a tua força está na aliança com Deus. Quantas vezes você tem vontade de jogar tudo para cima, largar tudo, desistir, chutar o pau da barraca, o balde, depor as armas, jogar a toalha, mas tem uma voz que você ouve lá no fundinho e diz: meu filho, não faça isso. Várias vezes eu ouvi essa voz. Me lembro de uma mãe que ia embora de casa, ela estava cansada. O marido era violento, batia nela, xingava muito. Ela vivia um relacionamento abusivo. Ela morava assim em um lugar que tinha várias casas. E ela tinha falado com a vizinha dela, falou: olha, eu vou embora, vou deixar as crianças aqui, cuida dela até o pai chegar. E ela deu banho nas crianças, ela deu comida para as crianças, colocou as crianças em cima da cama para se despedir, a última olhada. E quando ela olhou para as crianças, aqueles olhinhos inocentes, olhando para ela, não falaram nada, mas aquele olhar dizia tudo. Dizia: mamãe, não vai embora, mamãe, não me deixa, mamãe, nós amamos você, mamãe, você também nos ama, você também ama o papai. Aí ela me contou essa experiência e me disse: pastor, eu não consegui ir embora. Eu caí de joelhos, abracei meus filhos e comecei a chorar. E a partir daquele dia, um milagre entrou dentro da casa daquela mulher. Preste atenção. Às vezes a gente acha que já fez de tudo para que o nosso milagre acontecesse. A gente não ora direito, a gente não jejua direito, a gente não vem na igreja direito, a gente não oferta direito, a gente não faz nada direito. Com respeito a Deus, a gente não faz nada direito. Aí a gente quer que o céu responda. Aí a gente fica sem resposta. Mas quando você começa a se colocar brecha, se consertar, se posicionar, pode ter certeza que sua força está na sua aliança com Deus. Então você tem que fortalecer essa aliança. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não cairá, você permanecerá firme.
Teve um tornado lá nos Estados Unidos. E uma cidade toda foi devastada. E de repente ficou uma casa intacta lá no meio de todas as outras. Aí o repórter foi perguntar para a família: escuta, por que só a sua casa não foi atingida? Ela disse: não sei. Eu só posso te falar uma coisa. Eu e meu marido estávamos orando. Um casal de idade. E a gente orava e dizia assim: 1000 casas serão destruídas do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a nossa não será atingida. E quando nós saímos para fora e nós olhamos o cenário de destruição, nós nos ajoelhamos e glorificamos o nome do Senhor, porque Ele nos guardou. Não tem explicação, gente. Eu quero e preciso desafiar você a encontrar o teu lugar debaixo da figueira. É o marido que muitas vezes tem esse jeitão, mas não se dobra, não busca Deus. Ora dentro do seu carro. Ora em algum lugar. Acha uma figueira para você. Tudo que está faltando é você se encontrar com Jesus. Ele já está à tua espera. Do mesmo jeito a esposa, do mesmo jeito os filhos. Sabe por quê? Se nós não fizermos isso, gente, não terá encontro, não terá mudança, não terá transformação. Nós precisamos fazer a nossa parte. Tem gente que fala: pastor, não dá para fazer assim um jejum de um dia? De repente, 2 dias. Tem que fazer de 3. Amados, desde outubro, Deus colocou isso no meu coração. Eu até tentei, mas daí Deus tratou comigo. O meu propósito é com Ele. Não adianta as pessoas quererem me demover do processo. Não vou dizer para vocês que é fácil, gente. Não por conta da fome, mas por conta da opressão, da pressão e da oposição. Mas vale a pena. O que eu tenho ouvido de testemunhos na nossa igreja, a respeito de famílias, a respeito de conversão, de salvação, de libertação, de restauração, de cura, a respeito de finanças, a respeito de prosperidade. Então a gente precisa levar isso a sério. Deus falou muito sério no meu coração com respeito a um assunto, e eu quero compartilhar com vocês. O Espírito Santo disse no meu coração: 10 anos em um ano. 10 anos em um ano. 10 anos em um ano. E eu comecei a meditar nisso. 10 anos em um ano, o que significa? 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Eu quero te falar uma coisa. Deus pode fazer algo na tua vida que não aconteceu em 10 anos, Ele pode fazer acontecer em um ano. Só depende de você. Então eu estou nessa fé. Eu quero 10 anos em um ano. Eu quero 10 anos em um ano. Eu quero 10 anos em um ano. Eu quero esta unção de aceleração. Preste atenção. Nós precisamos, amados, como a Janaína falou há pouco, Jesus está à porta. Todo o cenário geopolítico do mundo está afunilando para o cumprimento das Escrituras. Vocês vão ver transformações absurdas em poucos anos, até 2030. Coisas assim que vocês nem imaginam. Jesus está voltando. Ele virá buscar a sua igreja. E nós precisamos compreender que não dá para perder tempo.
Então a gente não pode pensar, não, eu tenho mais 10 anos pela frente, 20 anos pela frente. Amados, eu estou com 57, vou fazer 58. Eu não sei se eu tenho mais 15 de ministério, talvez 20. Eu já não tenho mais todo esse tempo. Eu tenho que preparar um sucessor. Eu tenho que preparar uma igreja que não pode morrer comigo. Porque tem igreja que o pastor morre, enterra o pastor, joga um papá de cal em cima do pastor e da igreja. Por quê? Porque não tem sucessor, não tem quem sonha em fazer a obra de Deus, ministério, e nada. Então preste atenção. No teu ramo, na tua profissão, no teu segmento, nos teus projetos, começa a pensar 10 anos em um ano, 10 anos em um ano, 10 anos em um ano, eu vou ser produtivo, vai acontecer algo de sobrenatural na minha vida, a chuva serôdia e temporã virá, e quando Deus regar a terra fértil do meu coração, a semente que Ele plantou dentro de mim, vai brotar, germinar, crescer e dar frutos, para louvor, honra e glória do Senhor. Esta semana nós vamos limpar o jardim de oração. Eu gostaria que você entendesse isso. Sua força está na sua aliança com Deus. Ponto final. Diga comigo. Minha força está na minha aliança com Deus. Então olha aqui. Quarta-feira, o jardim de oração vai estar limpo. Vai estar bonito. Nós temos um jardim para você orar aqui dentro da igreja. Que fica lá no fundo. Sabe o que você precisa fazer para ter 10 anos em um ano? Dá um jeito na tua agenda. Vem para o jardim de oração. Fica 15 minutos lá. Não é para bater papo com o irmão que está ali. Não é para ficar trocando ideia com ele. Porque eu vejo alguns irmãos que vêm, em vez de orar, fica trocando ideia. A manga que dá nesse pé é doce. Meu amigo, não é isso. Tem pé de acerola, a igreja pede amora, tem pé de, não sei, limão, laranja, é para orar, o teu tempo é precioso, usa bem. Agora, você pode orar 15 minutos, o mínimo 15 minutos, leva a tua Bíblia, senta lá, debaixo de uma figueira, deixa Jesus te encontrar. Aí Ele vai te falar, eu te vi orando debaixo daquele pé de planta, de limão, de manga, de laranja. Eu te vi naquele jardim aquele dia. Sabe por quê? Quando você começa a orar, a tua história vai mudar. Preste atenção. Eu estava orando hoje e meditando o que seria de mim se não fosse Deus. Deus é tudo para a minha vida. Ele é a razão do meu existir, do meu respirar, do meu viver. Depois a gente canta. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Isso é sério. Aí você vem e fica lá. Por exemplo, vem uma vez por semana, de repente vem 2 vezes na semana. Presta atenção, para quem nunca veio. Tem gente que fala, mas tem jardim de oração aqui? Pois é, estou te apresentando essa noite. Sabe? Eu nunca orei, pastor. Vem. Vai lá ficar debaixo da figueira que o Espírito Santo vai te ensinar. Traz a Bíblia. Abre lá, lê lá. Traz um livro. Abre lá, lê lá. Olha, preste atenção. A tua vida está precisando disso. Para vencer essa crise no casamento, essa questão da criação de filhos, emprego, prosperidade, cura. Vem, 15 minutos. Faz teus 15 minutos e vai embora. Não é para ficar batendo papo. Nem com o jardineiro. Só pergunta onde fica. E se o cachorro está preso.
Você imagina aquele lugar com um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, cada um numa ponta, debaixo de uma árvore, buscando a Deus. E como que isso vai ser um grande movimento? Tem que começar com alguém. Aí você pode vir de repente, depois das 9 da manhã, porque das 8 às 9 o canil é limpo. Aí os cachorros ficam presos. Depois das 9, vai lá. Tem gente que vai ficar 15 minutos, tem gente que vai ficar 20, tem gente que vai ficar meia hora, tem gente que vai ficar 45 minutos, tem gente que vai ficar mais. Mas começa a habituar isso na tua vida. Pastores do Brasil foram para a Coreia do Sul. Aí disseram, vamos na igreja no culto da madrugada, na oração da madrugada. Aí o pastor falou, vamos, ele pensou que era Brasil. Aí, de madrugada, aquele movimento nas ruas. Porque as igrejas da Coreia do Sul estão habituadas a orar de madrugada. Antes de trabalhar, eles vão buscar Deus. Mas culto assim, não é culto de multidão de meia dúzia de gato pingado. Não, é culto de 1.000 pessoas, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas orando. Orando, amados. Sem levar artista importante. Grandes nomes da música gospel. Não, sem atrativo, sem queijo na ratoeira. Eu vou só por causa de Jesus. Jesus é suficiente para mim. Então imagina, você tem que ter um lugar de encontro com Ele. O lugar de Natanael foi debaixo da figueira. Então quem quiser pode vir mais tempo. Lá na Coreia tem montanhas de oração. Eles compram montanha, aí eles fazem grutas dentro da montanha. Você chega lá e vê só o chinelinho da pessoa fora da gruta, e a pessoa dentro da gruta orando e jejuando. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente lá, tem placa que está escrito assim, proibido jejuar mais de 40 dias. No Brasil a gente faz jejum de bala, gente. Não, eu faço jejum de chiclete, pastor. Não, eu estou fazendo jejum de refrigerante. Tudo bem, eu sei, Deus honra a intenção do teu coração. O que eu estou dizendo, a gente vai ter que melhorar isso. Fazer um jejum de 12 horas, depois que se condicionar, e faz um jejum de 24, e 24 já está bom. Pelo menos um por semana. Se puder, faz 2. Mas eu quero te falar um negócio. Ó, me permita a palavra, que eu não quero ser deselegante, mas vai ser um regaço no reino espiritual. Você vai meter o pé na porta, o diabo vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Amém. Que nós precisamos, gente, nós precisamos nos converter de verdade. A gente precisa se converter, gente. Sabe aquela coisa, estou convertido, pastor, mas não muito. Mas a gente precisa se converter de verdade. Por isso que o Senhor te trouxe aqui. Todo dia eu me converto em alguma área da minha vida. Olha que eu já fui muito torto, hoje eu sou só um pouco. Dizem que pau que nasce torto, morre torto, né? E se queimado até a cinza é torta. Mas quem endireita é o carpinteiro. É o carpinteiro da onde? Jesus, ele endireita. Amém? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Faz um culto familiar na sua casa. Não fique ensaiando, pastor, eu não sei orar, vai aprender. Pastor, eu não sei pregar nada, só lê o versículo. Gostaria de compartilhar uma palavra com a minha família. Está em Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Pronto, está ótimo, é assim que começa. Eu comecei assim. Eu não sabia onde estava livro nenhum da Bíblia. O pastor dizia assim, abra sua Bíblia em Filemon. Eu não achava o tal Filemon na Bíblia. Aí eu abri em qualquer lugar. A gente faz isso na igreja tradicional para não ficar feio. A gente fica lá com a Bíblia aberta. Aí o pastor dizia assim, o Alberto que lê bem, pode ler por favor o texto? Eu perguntava para quem estava do lado, que me fala aqui, está aqui sua Bíblia, onde que é? Aí eu lia.
mas não sabia nem que tinha índice a Bíblia. Não sabia nada. Amados, é assim que começa. O Moisés, ele não sabia nada de pão. Hoje, ele é um empreendedor, ele tem a casa do pão. E um monte de coisa boa lá, né, Moisés? Que tira a gente da dieta, do regime. Né? O nome disso é unção acumulada, né, o irmão Adiel? É unção acumulada. A lei fala que é excesso de gostosura. Não pode falar que é unção acumulada. Amém. Começa a ler tua Bíblia todos os dias. Não despreza a tua Bíblia, não. Começa a ler todos os dias. Nós temos um plano de leitura. Se você quiser, pede para nós. Nós vamos mandar. Na internet tem plano de leitura. Lê todos os dias a Bíblia. Uma outra coisa, ó. Na semana. Diga aí, na semana. Manda mensagem pelo menos para 5 irmãos. Não é para fazer fofoca. É para mandar mensagem de fé. Como é que você está? Mas eu quero um negócio mais assim, pessoal. Não é a gente copia, cola e manda. Sabe? Tem irmão que fica até bravo com isso. Mas pergunta, como é que você está? Tudo bem com você? Estou orando pela sua família. Mas tem irmão que não é convertido, né? Tem uns irmãos que ficam ofendidos mesmo. Tem uns irmãos que eu falo, meu irmão vai se converter. Tem irmão que sai do grupo da igreja. Imagine de outros grupos. Sai da igreja. Aí eu pergunto, você é da igreja? Não, só dos grupos. Meu celular parece que está endemoniado, fica pulando com essas mensagens. Eu falo, tá bom, tudo bem. Ó, manda mensagem pelo menos para 5 irmãos. Faz umas 2, 3 visitas. Ó, visitas de Deus por semana. Não é bom receber visita de irmão de fé? Fala, eu vim orar por você. Já começa assim. Porque quando a gente chega na casa do irmão, fala, graças a Deus você chegou. Ah, minha vida está complicada, irmão. Eu estou querendo me matar, morrer enforcado num pé de couve. Eu estou cansado de viver. Não, já fala, irmão, eu vim passar aqui para fazer uma oração por você. Pelo seu negócio, pela tua empresa. Você crê? Crê. Então, ora lá. Vamos tomar um café. E quando começa a emendar na conversa, porque depois do café que é o perigo. Não é verdade? Mas faça 2, 3 visitas de Deus. Outra coisa, pregue pelo menos 2 pessoas na semana. Falei, eu tenho que pregar para alguém durante a semana. Preciso pregar. Olha para você ver. Estou saindo da igreja, passa um camarada com um galão de gasolina na frente da igreja, vazio, a pé. Eu paro do lado dele e falo, opa, tudo bem? Está precisando de ajuda? Não, eu vou no posto aqui. Falei, eu te levo, entra aí. Vai me levar? Eu falei, vou. Falei, meu irmão, já aconteceu isso comigo várias vezes. É mesmo? É. Vamos lá. Tem dinheiro para pôr gasolina? Tem uns trocadinhos aqui. Não, põe mais aí, põe mais. Completa aí o galão dele. Ele falou, Nossa Senhora da Aparecida do Norte, o Senhor é uma pessoa boa. O Senhor é o anjo que Deus mandou para cuidar meu. Eu falei, que bom, né? Aí depois eu falo assim, olha, eu sou pastor dessa igreja aqui. Quando você quiser agradecer, não a mim, mas a Deus, venha. Eu vou esperar ver se o carro pega, tudo bem? Aí quando o carro funciona, o motor, está tudo certo, está indo embora. Deus abençoe, irmão. Às vezes eu falo, posso fazer uma oração por você? Tem alguns que deixam o olho aberto, outro fechado, porque não me conhecem. Vocês perceberam que é fácil a gente pregar Jesus para alguém? É fácil. Às vezes quando você diz, Deus abençoe, aí teve uma que falou assim, credo, não vai dizer que você é crente. Eu falei, sou muito crente. Eu falei, por que você falou isso? Eu falei, eu não gosto de crente. Eu falei, não, você ia gostar de mim, eu sou um crente legal. Então você tem que ser uma pessoa atrativa, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa leve. Porque tem irmão que é crente, não pode nada, é ou não é? Não pode nada. Falei, é tudo proibido.
falei, meu Deus do céu. Vamos encerrar. Você tem que fazer pelo menos uma boa ação no dia. Fui pregar numa igreja em São Paulo. Antes de terminar o culto, o pastor foi embora com a esposa dele. Aí o pastor auxiliar disse assim, ele foi embora, pastor, porque ele está envergonhado, porque não tem dinheiro para dar uma oferta. Eu falei, mas quem disse que eu vim na igreja para receber oferta? Eu vim na igreja porque Deus me trouxe para pregar para vocês. E dentro de mim eu estava dizendo, Deus, multiplica esse combustível para chegar em Bragança. Aí, já com a barriga nas costas, a senhorinha tinha lá uma cantinazinha, ela fazendo um pastel lá, eu saindo, ela falou, pastor, tem 2 dentinhos, o zagueiro e o centroavante, o pastor quer um pastelzinho? Eu falei, pode ser, irmã. Irmãos, sem brincadeira, eu estava cruzando a rua, e eu vi a marca de óleo ungido assim na calçada, na rua. Eu falei, gente, eu não vou poder comer isso, porque senão vai me fazer mal. Mas eu não reclamei, não murmurei, não choraminguei, não me lastimei. Aí, estou vindo para Bragança, orando, sintonizei uma rádio gospel lá e glória a Deus. Aí, saindo de Guarulhos, subindo já para a serra, tinha um carro parado, um Honda, com pisca ligado. Aí eu parei, dei uma ré, fui lá e perguntei para o senhor precisa de ajuda? Ele falou, furou o pneu, você pode trocar para mim? Eu falei, é claro. Fui lá, arranquei o uniforme de pastor, coloquei no carro, coloquei lá o triângulo, sinalizei a estrada, os carros passavam, o carro fazia assim, ó, balançava. Aí quando terminou, eu coloquei o blazer, que estava frio, estava suado, coloquei o blazer. Aí ele foi e colocou algo no meu bolso. Eu falei, não. O que o senhor pôs? Ele falou, não, é um agrado. Eu falei, não precisa, é a minha boa ação do dia. Então aquela coisa de não, sim, não. Deus conhece você. Aí, eu até esqueci. Graças a Deus, deu para chegar o combustível aqui. Aí, gente, quando eu fui olhar, sabe quanto eu tinha no meu bolso? R$1.000. Não porque eu troquei um pneu, porque eu fui pregar numa igreja, não reclamei, não murmurei, não choraminguei, não blasfemei, não falei contra o pastor, não falei contra ninguém. Eu falei, Deus, eu sou teu servo. Preste atenção. Tem muitas situações de injustiça que você vai passar, perdoa. Porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Então faça pelo menos uma boa ação por dia. Quem sabe você ganha R$1.000. Deixa eu contar isso aqui rapidinho, deixa eu ver o horário. Uma moça foi fazer uma viagem turística para uma ilha. E na viagem, ela conhecendo os pontos turísticos, caiu um velhinho. E todo mundo passava pelo velhinho que bateu a cabeça, estava ensanguentada. Ninguém ajudava o velhinho. Essa moça pegou, se abaixou, pegou o seu lenço, colocou na cabeça do velhinho, pegou água para ele, cuidou dele, acompanhou até o hospital. Depois de um tempo, ela está tranquila na sua cidade, ela recebe, na época era um telegrama. Os novos nem sabem o que é isso. Telegrama. Aí dizia para ela ir para a ilha que ela tinha feito lá, o tour, né, o passeio turístico. E ela foi. Quando ela chegou lá, era para ter ciência do testamento, porque aquele velhinho que ela acudiu era dono da ilha, e ele não tinha para quem deixar, ele deixou para aquela moça que ajudou ele no dia do acidente. Olha as oportunidades como é que são. Amém? Venha cuidar da sua igreja pelo menos uma vez por semana, como voluntário, jardineiro, pintor, eletricista, pedreiro, limpeza, cozinheiro, encanador, enfermeira, marceneiro e por aí vai. Curva a cabeça, feche os olhos. Não vou pedir nem para você ficar de pé.
Diga assim comigo: Deus, que a tua graça bendita seja sobre a minha vida, que eu possa entender tudo isso, e que eu possa ter um lugar onde eu vou te buscar, um altar de oração, onde o Senhor vai me encontrar e transformar a minha vida em nome de Jesus. Eu creio, Pai, na tua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de irmos embora, eu quero dizer que Deus tem um milagre para aqueles que plantam a sua semente. A Bíblia diz assim que Deus dá semente ao que semeia. Então, aqueles que são exercitados na prática da palavra, que têm uma atitude abençoadora de cuidar da casa de Deus, estas pessoas são socorridas. Eu sei que você talvez esteja passando também por uma fase complicada no seu trabalho, na sua área profissional, no teu segmento. Talvez seja um período de transição, de mudança, e você precisa ver Deus fazendo algo de sobrenatural para a tua vida financeira, econômica e material. Eu quero te falar que Deus não despreza a tua oferta de amor, o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. E eu sei que tem muitos irmãos aqui que já não dizimam há muito tempo. Volte a dizimar. Irmãos que nunca dizimaram, seja um dizimista, e você vai ver como que é abençoador a gente cuidar da casa de Deus. Talvez hoje tudo esteja bem com você, amanhã você não sabe. É lá na frente que nós precisamos de um milagre. E quando nós cuidamos da casa de Deus, Deus cuida da nossa casa, Deus nos socorre, Deus nos abençoa. Eu gostaria de dizer que você pode fazer tua oferta agora pelo nosso Pix, pelo QR Code. Você pode fazer pela maquininha. E eu desafio você nesta noite a não sair daqui sem entender esse princípio e de praticar este princípio, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para mudar na tua vida em nome de Jesus. Se você não entregou hoje, entrega, faça o teu Pix durante a semana. Eu creio na bênção de Deus sobre a sua igreja. Amém? Ficar em pé. Em meu coração, eu quero mais, muito mais. Pode pôr a letra. Do seu amor, você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Pai, nós abençoamos cada dízimo, cada oferta, cada semente. Honra, Senhor, cada pessoa que tem cuidado desta casa e que por conta do seu zelo, do seu amor, a igreja está de portas abertas. Em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção seja sobre cada irmão, cada irmã, cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu quero orar neste momento
pelo Gustavo da Bárbara. Tem alguma aniversariante, né? É hoje teu aniversário, Gu? Eu já ia orar para sair alguma coisa. Que Deus abençoe você, Gu. Muito, viu? A gente ama demais você. Quem mais fez aniversário? Eu quero orar por alguns irmãos. Pai, eu te apresento o Leandro, a Pietra, a Carol. Te apresento, Senhor, cada irmão, cada irmã que precisa do teu toque. E o Senhor sabe a razão. Em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja, curando, sarando, libertando cada irmão, cada irmã e cumprindo o teu querer e o teu propósito. Em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, cada uma destas pessoas que aqui estão. Abençoo o Neto que não está aqui. Abençoo o Cláudio, Pai, que não está aqui. Abençoo o Wendel. Abençoo alguns irmãos, algumas irmãs que fazem falta quando não estão no culto. Olha para cada um que nos acompanha pela internet, por aqueles que estão adoentados, por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão privados de vir. Que a tua bênção seja sobre vocês. Abençoe a Daiane também, Pai, aquela situação que ela está passando, em nome de Jesus, seja sobre ela. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a sua família. Amém. Não sai daqui sem antes abraçar o teu irmão, a tua irmã, pelo menos 5 irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Deus abençoe. Vão na paz.